Te dá desespero só de pensar em elaborar um título? Deixa disso. Neste vídeo eu vou apresentar algumas dicas que vão fazer com que você elabore um título maravilhoso rapidinho. Vamos lá? Em primeiro lugar, o seu título precisa ser curto. Ele não é um testamento, é apenas um título. Então ali, vocês podem elaborar um título entre 3 e 6 palavras que já vai estar de bom tamanho. Evite ultrapassar esse limite, porque senão ele vai ficar até desinteressante para o leitor. Em segundo lugar, o seu título precisa ter relação com o texto. Isso parece meio óbvio, né? Mas a verdade é que eu já me deparei com muitos títulos que não tinham relação nenhuma com o texto. E quando eu fui conversar com os meus alunos sobre esses títulos, esses textos, eles até me explicavam o porquê desse título e até que fazia sentido depois. Mas vocês precisam se lembrar de que o corretor não consegue ter acesso à cabeça de vocês. Ainda bem, senão a gente ficaria louco. Mas a gente não consegue ler o que está na cabeça de vocês. Então, essa relação entre o título e o texto precisa ser muito bem estabelecida. Em terceiro lugar, vocês precisam saber que o título de um texto dissertativo argumentativo, que é o caso de vocês, ele deve apresentar um resumo do texto de forma geral ou ainda o posicionamento que vocês estão defendendo em relação ao tema. Em quarto lugar, o título de vocês precisa ser escrito de forma muito clara. Isso quer dizer que ele precisa ser de fácil entendimento para o leitor, tá? Mas isso não quer dizer que o título deva ser algo muito bobo, como, por exemplo, a água, a violência contra a mulher. Não. Lembre-se de que o título precisa passar uma mensagem, tá? E essa mensagem vai ser o resumo do texto, como eu disse anteriormente, ou o seu posicionamento. Outro ponto importante é que vocês precisam ser criativos. Mas quando vocês forem criativos, tomem muito cuidado para não serem, na verdade, clichês. Como assim clichês? Colocar frases do tipo Brasil acima de tudo, ou ainda Pátria amada, Brasil, terra, planeta água. Essas são frases que já estão sendo repetidas há muito tempo e que deixam de ser interessantes, por isso são consideradas como clichês. O título de vocês não precisa ter verbo, essa não é uma obrigatoriedade. Então, se vocês não quiserem colocar verbo, não precisa colocar. E uma última questão, tema não é título, gente. Então, se o tema for democratização do acesso ao cinema no Brasil, o título de vocês não pode ser esse, porque tema é o assunto sobre o qual você deve falar e o título é a apresentação sua, né, que você vai dar sobre esse tema e na tentativa de chamar a atenção do leitor para o seu texto. É isso. Então, não coloquem no título o tema. Agora, nós vamos analisar alguns títulos de redações que tiraram nota 1000 ao longo dos últimos anos, para que vocês percebam essa relação entre o título e essas dicas que eu passei para vocês. Vamos lá? O primeiro deles é Parte Desfavorecida, da Ana Beatriz Álvares Simões Vreden, eu acho que fala assim. Vejam só, vamos ver se a gente consegue estabelecer a relação desse título com o texto. Parte desfavorecida. De acordo com o sociólogo Emily Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Vejam só, gente, logo no comecinho já tem aí uma relação, essa palavra parte, ela já está relacionada ao resto do texto. E a gente já tem aí também a questão do posicionamento. Se eu afirmo que existe uma parte desfavorecida, já quer dizer que ela está saindo em desvantagem. E, de certa forma, já tenho aí o posicionamento da autora sobre o texto. Vamos lá. O próximo título é Violação à Dignidade Feminina. Vejam bem, se eu tenho a palavra violação, que significa um desrespeito, eu já sei também o posicionamento da autora. E observem, esse título é um título curto, ele é um título claro, ele já apresenta um resumo aí das ideias principais que são apresentadas, né, do posicionamento da autora. Ele não precisa ser necessariamente criativo, mas vejam que ele estabelece essa relação com o texto e, como eu disse anteriormente, ele é curto e ele é claro, que são os aspectos principais de um bom título. Outro, nós temos da teoria à prática. Vamos lá. Desde o iluminismo, já sabemos, ou deveríamos saber, que uma sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. No entanto,
Quando se observa a persistência da violência contra a mulher no Brasil em pleno século XXI, percebe-se que esse ideal iluminista é verificado na teoria e não desejavelmente na prática. Vocês conseguiram perceber, gente, a relação do título com o que foi abordado no texto? Viu como é que fica bem claro? E veja quantas palavras. 1, 2, 3, 4 palavras. Não precisa escrever muito, não é mesmo? Vamos para mais um título. Olha que interessante, Orgulho Machadiano. Nesse texto, a relação com Machado de Assis é estabelecida no início, na introdução, em que a autora fala de Brás Cubas e tudo mais, depois ela retoma no final. E a relação com o título é mais bem estabelecida nesse finalzinho, que é o seguinte: infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando a informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Vejam a relação agora. Assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Brás Cubas é o personagem do livro de Machado de Assis. Então, quando a gente fala orgulho machadiano, tem a ver com o orgulho que a autora cita no final e com o personagem também do autor Machado de Assis. Um outro título interessante é Tolerância na Prática. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Vejam a relação, a teoria e a prática. Esse título tem uma relação muito bem estabelecida com o texto. É um texto curto, é um título curto, é um título claro, e é um título que resume aí o posicionamento do autor. Enfim, existem vários outros exemplos, mas uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês é a seguinte: no ano passado, 2019, dos 55 textos que tiraram nota máxima, ou seja, nota 1000, eu consegui analisar 44. E nenhum desses 44 textos, nota 1000, tem título. Ou seja, a minha sugestão para vocês, na verdade, se vocês não quiserem muito mesmo colocar um título, não coloquem, tá? Se eu fosse vocês, eu aproveitaria essa linha que vocês teriam que gastar para o título para argumentar, para detalhar a conclusão, que são, na verdade, as competências que são avaliadas no Enem. Então, vale muito mais a pena vocês aproveitarem essa linha para isso. Agora, em outros vestibulares em que há exigência do título, aí vocês podem usar essas dicas que eu passei para vocês. Mas se não quiserem fazer o título também no Enem, não façam. Tranquilo? Agora eu vou apresentar para vocês alguns títulos que eu criei, só para vocês verem como exemplo, com possíveis temas da redação de 2020 do Enem, tá? Vamos lá para alguns títulos, perdão. Então, se o tema for a questão do abuso sexual de menores no país, eu poderia colocar, por exemplo, pedofilia, o estigma da sociedade brasileira. Para a saúde do homem, se esse for o tema, eu posso colocar do tabu ao túmulo, ou negligência suicida. Alguma coisa assim. Isso já apresenta o meu posicionamento e de forma resumida. Claro que eu estabeleceria a relação, né, explicaria melhor ao longo do texto o que eu quis dizer com isso. Sobre o tema sobrepeso no país, poderia colocar algo como o peso da sociedade moderna, e aí fazer uma relação, né, com o que é pesado realmente, né? Não necessariamente as pessoas, mas como a vida corrida, né? Esses novos hábitos fazem com que a gente acabe ganhando peso também. O envelhecimento da população brasileira, eu poderia colocar um título, por exemplo, como Nossos Pais, que tem relação com uma música cantada pela Elis Regina, e aí eu posso falar sobre como a gente vem envelhecendo, assim como os nossos pais, mas como a nossa sociedade também não respeita, ou como a gente
continua cometendo os mesmos erros em relação à sociedade idosa, alguma coisa assim, né? Eu colocaria esse título se eu relacionasse ao longo do texto algo em relação a isso. Se o tema fosse obsolescência programada, que essa questão dos produtos estarem sendo produzidos para durarem cada vez menos, eu poderia colocar lucro acima de tudo. Vejam bem, é um título curto, é um título claro, de fácil entendimento e que ainda demonstra o meu posicionamento e que com certeza, consequentemente, teria relação com o texto. Enfim, essas são algumas dicas, eu acredito que elas realmente vão ajudar vocês. Se tiverem alguma dúvida ou ainda alguma dica de título, é só me mandar. Eu vou adorar ver, vou adorar poder avaliar, vou adorar poder pensar com vocês em boas estratégias e em bons títulos para as redações de vocês. É isso, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.